Histórias de terror reais e assustadoras. Todo mundo, ou quase todo mundo, adora uma boa história de terror, principalmente por causa daquela sensação de medo e adrenalina que o filme pode causar. E melhor ainda, sabe aqueles filmes que são inspirados em histórias reais que, mesmo antes de começar a assistir, você já treme na base? É sobre isso o nosso vídeo. Confira as histórias de terror reais e assustadoras que inspiraram as telonas de cinema. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like para que possamos entender que esse conteúdo é relevante para você. Número 5. A Chorona. Com certeza você deve ter visto o lançamento do filme A Maldição da Chorona em 2019. Se você já assistiu, então você conhece a história. Mas você sabia que essa é uma das histórias de terror reais que inspiram filmes? Essa lenda urbana conta a história de uma pobre mexicana que se casou com um espanhol rico. Por causa da falta de prestígio social da mulher, o homem a abandona e deixa para trás também seus filhos. Assim, em um ato de vingança, a mexicana mata todas as crianças. Consequentemente, ela se mata e depois vaga por aí procurando seus filhos e assombrando a todos. Número 4. Wagner Hostel. O edifício foi construído no século XX na Alemanha e era utilizado para abrigar deficientes físicos e mentais. No entanto, na ascensão do regime de Hitler, o local passou por algumas mudanças. Assim, cidadãos indesejados pelo regime eram enviados para lá como bêbados, pessoas consideradas mais fracas e sensíveis e pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. Todas as pessoas que chegavam ali eram esterilizadas e a partir de 1939, por causa do decreto de eutanásia, muitos foram enviados para a câmara de gás. Além disso, crianças que nasciam com alguma deficiência eram enviadas para lá para morrer. Há registro de cerca de 97 bebês foram mortos no local. Por fim, após a Segunda Guerra Mundial, as instalações passaram para a mão dos franciscanos, que em seguida venderam para o governo. Ao longo dos anos, o local serviu para diversas coisas antes de ser desativado. No entanto, muitas pessoas que passaram por lá afirmam que escutaram o choro e grito de crianças. Você se arrisca a fazer uma visita por lá? Essa história não inspirou nenhum filme ainda, mas com certeza é arrepiante. Número 3. Hotel Cecil. Construído em 1924, no centro de Los Angeles, o Hotel Cecil abriu as portas para o público 3 anos depois com a proposta de ser um hotel mais barato do que a concorrência. A princípio, a intenção dos donos era atrair hóspedes que iriam passar poucas noites na cidade, mas a história que chocou todo mundo é que, por coincidência ou por azar, a maioria dos viajantes eram assassinos ou suicidas. Primeiro, o Hotel Cecil recebeu Richard Ramirez, um serial killer famoso na década de 80, responsável pela morte de 13 mulheres enquanto estava hospedado no Cecil. Em seguida, passou por lá Johann Unterberg, que assassinou entre 10 e 12 mulheres e foi condenado à prisão perpétua. Há relatos que Johann se hospedou no Hotel Cecil em homenagem a Ramirez. Além disso, o local foi palco de muitas cenas de suicídio. Com tudo isso que aconteceu por lá, há uma crença de que forças malignas e sobrenaturais estão agindo no local até hoje. O hotel existe até hoje com o nome de Stay on Main e ainda segue com a proposta de hospedagem barata. No entanto, mesmo mudando de nome, é impossível mudar seu passado. Este local serviu de inspiração para a série American Horror Story. Você teria coragem de se hospedar por lá? 2. Roland Doe. Com certeza você já assistiu o filme O Exorcismo, certo? Bem, mesmo que ninguém consiga provar que a garota é capaz de girar a cabeça em 360 graus ou vomitar uma gosma verde, a história que inspirou o livro de William Peter Blatty é real. Em resumo, ele se baseou na história de um menino de 12 anos chamado Robbie Mayhem, ou Roland Doe. Há relatos de que a Igreja Católica mudou o nome do garoto após o evento. Como o garoto era filho único, ele foi privado de se divertir com as outras crianças de sua idade por causa da Segunda Guerra Mundial. Já que não podia sair de casa, seu tutor, tio Harriet, era sua única companhia. Harriet era espírita e lhe apresentou uma tábua de Ouija para que Robbie conseguisse se comunicar com os mortos. Em meados de 1948, tio Harriet faleceu, e tudo que Robbie queria era tentar se comunicar com o tio utilizando o tabuleiro. Dias depois, os pais de Robbie começaram a ouvir barulhos estranhos durante a noite, bem como passos no sótão da casa e ruídos de assoalhos sendo arranhados. Os eventos ficaram ainda mais bizarros quando o garoto passou a mexer móveis com a força do pensamento. Além disso, Robbie destruiu um vaso de água benta que ficava na cabeceira de sua cama, mesmo estando completamente amarrado. A igreja foi contatada e há relatos de que Robbie não foi mais atormentado após a 30ª sessão de exorcismo. Número 1. O
Exorcismo de Emily Rose. Por último, essa é mais uma das histórias de terror reais e que inspirou uma grande obra do cinema em 2005. Com certeza, se você é fã de filmes de terror, você também já assistiu O Exorcismo de Emily Rose. Além disso, eu posso apostar que você assistiu ao filme todo pensando que é impossível existir algo do tipo. Mas acredite, a história é real. A história, na verdade, é de Annalise Mitchell, uma adolescente que pertencia a uma família alemã extremamente religiosa. Aos 16 anos, Annalise passou a se comportar de forma estranha e começou a dizer que ouvia vozes do além e ver demônios. Ela até chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico na época. No entanto, o estado da garota ficou tão crítico que ela comia insetos e chegou a beber sua própria urina. Após muita luta, a Igreja Católica autorizou o exorcismo da garota. Porém, ela passou por 60 sessões e só piorou. Annalise morreu em 1976 de desnutrição e desidratação. Em conclusão, se você tiver coragem de pesquisar, é possível ver cenas reais e ouvir o áudio original de Annalise Mitchell. Agora, se você não estiver preparado, recomendo não pesquisar, pois é realmente assustador. Por fim, o que achou desse conteúdo? Deixe nos comentários qual dessas histórias de terror reais te deixou com mais medo. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais e de chamá-los para assistir os filmes com você. Além disso, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo.